Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Vitória Carolina Fritt, discente de agronomia da Universidade Federal do Paraná e atualmente curso a disciplina de fundamentos de hidrologia, irrigação e drenagem. Hoje trago para vocês um vídeo referente a hidrograma, interpretação e aplicações para o entendimento e estudo do escoamento superficial. Para entendermos o que é um hidrograma, podemos ver esse gráfico, onde ele relaciona a vazão versus o tempo. Isso é resultado da interação de todos os componentes do ciclo hidrológico, como a ocorrência de precipitações e a vazão da bacia hidrográfica. E onde eu posso aplicar esse conhecimento? Ele é importante nas atividades de obras hidráulicas relacionadas às enchentes. Então, dimensionamento do volume, distribuição de tempo e pico de coisas como bueiros ou até canais e reservatórios como a usina de Itaipu podem usar o hidrograma. Partindo para a interpretação de um hidrograma típico, nós temos essa representação. Podemos ver que no eixo Y temos a vazão e no eixo X o tempo. Após o início da chuva, temos um intervalo até que a vazão comece a aumentar. Isso se deve porque plantas, interpretação vegetal e depressões do solo podem retardar o processo. Ao atingir o ponto A no gráfico, temos a elevação contínua da vazão, até que ela chegue ao pico do hidrograma, que é o ponto máximo. Como vamos ver mais para frente, nesse tempo nós temos o escoamento de base e o escoamento superficial direto. Nesse período, o escoamento superficial direto é o processo predominante. É importante destacar que a vazão no ponto de pico máximo do hidrograma ocorre em conformidade com a magnitude e distribuição da precipitação daquele local. Após atingir o pico máximo, o hidrograma tem uma recessão, ou seja, uma diminuição na vazão. No meio dessa diminuição, temos o ponto de inflexão, como ponto I do gráfico. Isso é caracterizado pelo fim da contribuição do escoamento superficial direto, que era predominante até o momento, e início da contribuição do escoamento subterrâneo. Essa região de recessão é dividida entre o trecho onde a vazão encontra até o ponto I, denominada curva ou ramo de depressão do escoamento superficial, e o trecho que se estende ao ponto I, denominado curva de depressão do escoamento de base. Certo, já sabemos identificar partes do hidrograma. Agora, quais são os fatores que afetam a forma deste gráfico? Numa bacia urbana, temos um gráfico mais pontiagudo, ou seja, a água escoa. Isso se deve a vários processos, como a impermeabilização do solo, construção de asfalto, ruas, casas, todo esse processo de urbanização. Já numa bacia rural, a curva é mais espaçada, pois a água infiltra mais facilmente. No gráfico B, podemos perceber que a curva natural é muito semelhante à curva do hidrograma típico. Já a curva regularizada se deve a processos interferidos pelo homem, como tentar regularizar um canal ou um rio, e ela fica mais atenuada. Em relação à precipitação, podemos ver que P1 tem uma precipitação intensa, ou seja, ela escoa rapidamente. Já P2 tem uma precipitação mais distribuída, ou seja, a água filtra melhor. Esse tipo de precipitação é melhor para conteúdos relacionados a fins agronômicos também. Por último, com relação à forma da bacia, podemos ver que a bacia radial tem um pico maior. Já a bacia alongada, ela tem um pico um pouco menor que essa, mas eles seguem o mesmo formato. Bom, em relação ao relevo, ou densidade de drenagem, declividade do rio, temos que as bacias mais íngremes e com boa drenagem têm hidrogramas mais rápidos, digamos, ou seja, pouco escoamento de base. Já bacias muito planas, com grandes áreas de extravasamento, tendem a amortecer o escoamento e reduzir o pico das vazões. Bom, como comentamos no primeiro gráfico, o fator solo, ou seja, a cobertura vegetal, que é mais predominante na área rural, tende a retardar o escoamento e aumentar as perdas por interprecipitação e evapotranspiração. Mas a substituição por superfícies impermeáveis, muitas vezes observadas nas cidades, nas áreas urbanas, diminui consideravelmente essa infiltração no solo e agrava problemas com cheias. Sabemos que o hidrograma é utilizado para prever enchentes em muitos casos. Então, devemos separar o escoamento superficial direto e o escoamento de base. Podemos fazer isso a partir de métodos gráficos, que vão desde alguns mais complicados a outros mais simples. No método 1, prolongamos uma linha do ponto A até o ponto B, o qual foi obtido a partir do cruzamento da reta vertical que passa pelo pico do hidrograma. A partir de B, desenhamos uma curva suave, que concorda com o ponto I. Assim, temos a área acima representada como volume de escoamento superficial. Já no método 2, prolongamos a linha de A até B e de B até I,
que é o ponto de inflexão. O método 3 é considerado o mais simples. Nele, ligamos diretamente o ponto A ao ponto I, por um segmento de reta. Esse método não precisamos achar o ponto B. Outro tópico importante em relação a hidrogramas é como obter o ponto A e o ponto I. Sabemos que o ponto A representa o início da contribuição do escoamento superficial devido a uma precipitação, ou seja, um evento de chuva. Ele pode ser visualizado no gráfico como um ponto de mudança brusca na inclinação da curva. Entretanto, o ponto I é mais difícil de ser encontrado. Sabemos que ele vai se situar na linha de recessão da curva, mas podemos usar alguns métodos para defini-lo. No método de Lewisen, usamos o N é igual a 0,872 vezes a área elevada a 0,2. N seria o nosso tempo entre o pico de vazão do hidrograma e o ponto I. Já A é a área da bacia em quilômetros quadrados. Vamos fazer um exemplo usando o método de Lewisen. Então, temos a fórmula N é igual a 0,872 vezes a área elevada a 0,2. Tomando como exemplo uma bacia com área 25 km, temos colocando na fórmula N é igual a 0,872 vezes a área, que é 25, elevada a 0,2. Realizando esse cálculo, temos 1,660 dias ou 39,8 horas. Para realizar a conversão de dias para horas, multiplicamos por 24, quantidade de horas em um dia. No método do tempo de concentração, usamos o tempo desde a última precipitação que caiu na bacia até o instante de ocorrência do ponto I. Ambos estão representados nesse hidrograma, onde N se refere ao método de Lewisen e Tc ao tempo de concentração. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre hidrogramas. Obrigada e até o próximo vídeo.